Olá, estamos hoje em Elvas, no laboratório Inove Plant Protect, para mais uma entrevista de uma série de 8, coordenadas pela Inova Mais, no âmbito do projeto Futuragri, cofinanciado pela União Europeia. E estamos com o Dr. Pedro Fevereiro, CEO do Inove Plant Protect, professor catedrático convidado no Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa desde 2021, que tem doutoramento em Biologia Celular pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que é também membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Olá, professor. Olá. Pedro Fevereiro, muito obrigado pela sua disponibilidade e começava por perguntar-lhe o que é este laboratório, o que é o Inove Plant Protect, que atividade desenvolve e quais são os seus objetivos? O Inove Plant Protect é um laboratório colaborativo, é uma associação privada sem fins lucrativos que tem neste momento 14 associados, entre eles instituições universitárias, centros de investigação, associações de produtores e também uma Câmara Municipal, que é a Câmara Municipal de Elvas, e tem como finalidade desenvolver produtos biológicos para a proteção das culturas. É o seu principal objetivo. Esses produtos são desenvolvidos até aquilo que nós chamamos de uma prova de conceito, são protegidos intelectualmente através de uma patente e são depois negociados com empresas para que sejam colocadas no mercado. Este laboratório não é só o desenvolvimento desses produtos, é também uma série de componentes associadas que vão desde o desenvolvimento de tecnologias digitais para monitorização das pragas e doenças, métodos de inteligência artificial também para a sua monitorização, bioinformática para apoiar o desenvolvimento dos produtos e tecnologias associadas como, por exemplo, cultura in vitro ou tecnologias avançadas de cultura em estufa. Muita informação. Vou-lhe pedir então para nos contar um pouco relativamente às pragas e às culturas com que trabalham. Pode falar um pouco mais sobre elas e o porquê da importância de as abordar? Sim, nós aquilo que estamos num contexto em que, por um lado, com as alterações climáticas, novas pragas e doenças estão a aparecer, em particular no território português, mas diríamos na área mediterrânica, que é a nossa área de atuação. E, por outro lado, estão a aumentar as restrições da utilização dos fitofármacos de síntese e a conjugação desses dois fatores implica que se desenvolva uma nova tecnologia. Essa nova tecnologia é para ser aplicada sobretudo àquelas pragas e doenças que são mais relevantes para a agricultura mediterrânica. Estamos a falar de pragas que aparecem na vinha, no olival, mas também, por exemplo, no milho ou nos cereais de sequeiro, como seja o trigo. E, portanto, aquilo que nós fazemos é, com o apoio dos agricultores ou das associações de produtores, identificamos quais são as questões mais importantes que têm de ser resolvidas e, a partir daí, desenhamos uma estratégia para encontrar a melhor solução. Essa solução pode vir de organismos, tanto quanto organismos marinhos, podem ser algas ou micro-organismos marinhos, ou podem ser, por exemplo, extratos de plantas, ou podem ser proteínas que nós isolamos de diferentes tipos de seres vivos e que têm a capacidade de impedir, de alguma forma, ou de controlar de alguma forma, uma determinada doença que encontramos que está a afetar uma determinada cultura ou um determinado inseto. Muito bem. Disse que um dos objetivos do laboratório, portanto, é fazer prova de conceito para que depois outros possam desenvolver produtos para o mercado. Isso. E ao que sei, já têm algumas patentes ou a decorrer ou já feitas. Pode... Sim, nós, por exemplo, temos uma patente em que utilizamos um micro-organismo para controlar, na realidade, duas doenças diferentes. Uma é o fogo bacteriano, que é uma doença que ataca sobretudo as peras e as maçãs,
e que é uma doença grave que está a afetar bastante a produção da pera roxa, por exemplo. Sim, ao que julgo saber, até já há muita gente a deixar a pera e a convertê-la em vinha, não? É verdade. Infelizmente é isso que está a acontecer um pouco no Oeste, derivado, de facto, é um conjunto de fatores. Existem mais uma ou duas preocupações, mas o fogo bacteriano é uma preocupação bem premente e bem clara. Por outro lado, esse mesmo produto também é utilizado para controlar uma doença fúngica que aparece no arroz, que se chama piriculariose, e é também a principal causa de perdas de cultura no arroz. Esse é um exemplo. Outro exemplo onde trabalhamos um bocadinho diferente, ainda com uma doença, é a doença da gafa nas oliveiras. É uma doença, outra vez uma doença fúngica, de um fungo que se espalha pelo ar e que afeta sobretudo as azeitonas e, consequentemente, a qualidade do azeite, a qualidade final do azeite, ou até em anos mais graves, pode chegar a fazer perdas de 60% na produção. Um exemplo final em que trabalhamos, em que não é tanto o produto final que desenvolvemos, mas é sim a tecnologia para o controle e a monitorização dessa situação, é a cigarrinha verde em vinha. É uma praga que está em expansão, também devido às alterações climáticas, e para a qual também houve produtos que foram descontinuados por causa das restrições impostas, sobretudo na União Europeia. E então, esta cigarrinha verde sempre cá esteve ou é algo mais recente? É algo relativamente recente, tem já alguns anos, tem vindo a progredir ao longo dos anos, tem vindo a aumentar a sua incidência. Havia uma capacidade razoável de controle, porque haviam produtos de síntese que controlavam bastante bem. O problema é que esses produtos obviamente, têm um impacto no ecossistema bastante importante, porque não controlavam só a cigarrinha, mas outros insetos, inclusive insetos auxiliares. E, portanto, neste momento estão a descontinuar, e aquilo que nós estamos a fazer é fazer uma previsão, conseguir desenvolver um método de previsão mais precoce, de forma a que os tratamentos sejam mais contidos e mais localizados. E, portanto, esse é um trabalho que estamos a fazer e que neste momento já temos um modelo e que estamos seguros que vai ter importância, sobretudo, na gestão adequada do controle desta praga. Muito bem. Falou-me aqui de várias soluções tecnológicas, umas que já existem, outras que estão a ser desenvolvidas. Gostaria de lhe perguntar de que forma é que Portugal, ou a agricultura portuguesa, tem vindo ou não a acompanhar esta evolução tecnológica e o que é que se perspectiva no futuro? Ou seja, há muita margem de crescimento em Portugal para esta agricultura mais tecnológica? Eu estou seguro que sim. Portanto, porquê? Porque a tecnologia, quer seja tecnologia de componente bio, quer seja tecnologia digital ou mesmo em termos de, por exemplo, a utilização de robôs para diversas atividades agrícolas, tem a potencialidade de criar ganhos de eficiência. Criar ganhos de eficiência, reduzir eventualmente custos, aumentar as produtividades e inclusive aumentar a qualidade do produto final. Portanto, se é certo que Portugal nunca competirá a nível de volume, em termos de qualidade e em termos de ganhos de eficiência da produção, tem todas as condições para o fazer. Obviamente que existem aqui componentes que é necessário, por um lado, algum investimento para garantir a disponibilidade das diferentes ferramentas e, por outro lado, a capacitação dos próprios agricultores e nesse sentido, as novas gerações vão ter, de certeza, um papel importante para garantir que todas estas novas tecnologias que estão ao dispor possam ser utilizadas da forma mais correta. A realidade é que estas tecnologias também têm que ser pensadas de uma forma integrada, ou seja, podemos pensar em ter uma variedade, uma nova variedade de uma determinada cultura adaptada às condições, mas depois temos que ter práticas agrícolas que são geridas quer
quer por sistemas de satélite ou por drones, mas também precisamos de tratores adequados ao tipo de cultura que estamos a utilizar. Temos que ter condições no solo, temos que ter solos adequados e não solos pobres, e isso implica saber gerir o solo da melhor forma. Portanto, há aqui um conjunto de tecnologias e de conhecimentos que têm que ficar integrados para que possamos beneficiar destas novas tecnologias. E uma vez que estamos a falar com um investigador, queria perguntar, consegue antecipar quais poderão vir a ser as tecnologias que mais vão avançar nas próximas décadas? Bem, seguramente a utilização de vários sensores e de novos sensores, inclusive, e a integração digital da informação desses sensores e a capacidade de analisar conjuntos de dados para tirar informação relevante será uma das áreas importantes. Do meu ponto de vista, a outra área importante é a parte biológica, ou seja, a capacidade que temos, por um lado, de utilizar o potencial dos organismos vivos, mas também a capacidade de gerir o genoma dos próprios organismos vivos vai ser determinante para adequarmos, por exemplo, as culturas às novas condições que estão sempre a mudar. Ou seja, há ciclos de mudança e nós somos mais capazes atualmente, através de engenharia genética, por exemplo, através da edição do genoma, por exemplo, somos mais capazes de gerir a informação que existe dentro destas culturas para adequar as suas características às nossas necessidades. Quer sejam elas necessidades de tolerância, fatores externos, quer seja a própria necessidade de alterar a qualidade do produto final de forma a ficarem mais adequados às nossas necessidades. Dr. Pedro Ferreira, muito obrigado pela sua visão do presente e do futuro da agricultura. E continuamos em Elvas, no laboratório Inove Plant Protect, e vamos agora falar com a engenheira Gabriela Cruz. Engenheira agrónoma pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, com mestrado em Gestão Agrícola pelo Y College da Universidade de Londres. A engenheira Gabriela Cruz é presidente da direção da Aposolo, Associação Portuguesa para a Agricultura de Conservação desde 2000, e gera uma empresa agrícola familiar que tem adotado práticas sustentáveis como a agricultura de conservação, a gestão integrada de pragas e doenças e o uso eficiente da água. Engenheira Gabriela Cruz, muito obrigado. Pode descrever-nos o que é a Aposolo e qual é a atividade que desenvolve? A Aposolo, como disse, foi fundada no final de 1999, portanto, praticamente no ano 2000, e foi fundada por agricultores, maioritariamente, associações de agricultores e académicos. O que é que a Aposolo pretendeu desde a primeira hora, e é isso que desenvolve hoje em dia, é a informação e divulgação junto dos agricultores, das associações, dos seus técnicos, de empresas, juntamente com a academia e os investigadores, das técnicas de agricultura de conservação. O que é que se pretende com a agricultura de conservação? É desenvolver práticas pelo agricultor na sua exploração que conservem não só o solo como a água e como o ar. E, portanto, tudo o que envolve informação e divulgação junto dos agricultores e dos técnicos das associações, por exemplo, é um trabalho consistente e praticamente diário da Aposolo. A Aposolo também participa em diversos projetos esses que visam ou fomentar ou implementar a experimentação a nível da agricultura de conservação em Portugal. Podem ser projetos nacionais, podem ser projetos internacionais, que no fundo pretendem compreender como é que estas práticas de agricultura de conservação se podem adaptar à realidade em Portugal. Outro aspecto fundamental também da Aposolo é no sentido de sensibilizar a administração para a importância da criação de incentivos aos agricultores para que eles possam desenvolver estas práticas agrícolas. Estas práticas agrícolas são novas para os agricultores. A agricultura é uma atividade a céu aberto
e, portanto, há sempre mais medo no agricultor do que noutra pessoa de outro setor industrial ou comercial, de mudar. Porque uma mudança pode ser um risco e que pode comprometer a rentabilidade do agricultor. Então, seria justo dizer, portanto, que a Aposol estabelece um pouco também a ponte entre a academia e os agricultores locais. Sim, é fundamental, porque a academia muitas das vezes faz a investigação e a experimentação e traz soluções que podem ser desenvolvidas pelos agricultores, pelas associações de agricultores e em Portugal há pouca, a meu ver, devia haver mais experimentação, devia ser mais apoio à experimentação prática e aplicada, mas a Aposol pretende fazer essa ponte exatamente entre aquilo que é produzido na universidade, e transferi-lo para o agricultor, para que o agricultor possa produzir essas práticas ou utilizar essas práticas na produção. E já agora, foi difícil no início chegar até os agricultores e explicar-lhes a importância destas práticas? Difícil chegar não foi, porque o agricultor normalmente ou tem mostrado ao longo dos anos uma grande abertura para conhecer novas soluções, mas daí a adotá-las é que foi mais difícil. O transmitir a informação é fácil, há uma certa receptividade dos agricultores, no entanto, depois fazer com que o agricultor aplique as práticas da agricultura de conservação na sua exploração tem sido lenta, bastante lenta. E, na sua opinião, quais são os maiores desafios que a atividade agrícola enfrenta atualmente? Ou localmente, ou a nível nacional? Bom, em primeiro lugar, as exigências da PAC, que são cada vez mais restritas. E, portanto, o que é que essas exigências trazem ao agricultor? Mais burocracia, alteração nas suas práticas de produção, a redução de determinadas ferramentas que o agricultor poderia utilizar para ter mais rentabilidade, como sejam os fertilizantes, os fitofármacos. Outro aspecto que é importante é a proteção da paisagem, que é importante, ou ter terras em não produção. O que é que isso traz ao agricultor? Menos produção, menos produtividade, menor capacidade competitiva e depois, a nível nacional, isso pode nos trazer uma redução na soberania alimentar. Portugal é, no modo geral, 70% autossuficiente. É pouco autossuficiente em cereais, mas já é 70% no restante. Já é exportador líquido de produtos como o azeite, o vinho, os pequenos frutos, a pera-rocha. Se criar problemas a esses agricultores, nomeadamente que têm que reduzir produtos para controle de pragas e doenças, que têm que reduzir a utilização de fertilizantes, com a consequência de ter uma menor produção, o agricultor vai ter menos rentabilidade e o país vai produzir menos. E, portanto, esse é um dos desafios que penso que a União Europeia tem que pensar e que Portugal também tem que pensar. A burocracia aliada a tudo, portanto, tudo o que seja registros que nós temos que fazer. A burocracia portuguesa, nomeadamente a nível do licenciamento para fazer determinado tipo de culturas ou para determinado tipos de investimentos, hoje em dia até para fazer uma instalação do equipamento de rega, temos que pedir pareceres a 4 ou 5 entidades. Tudo isso leva muitíssimo tempo e exige do agricultor muito tempo na preparação também dos pedidos de pareceres. A Aposol também dá apoio a esse tipo de atividades, não? Não é a nossa vocação. Há outras associações, há entidades chamadas entidades receptoras que fazem parte das associações e que dão esse apoio ao agricultor. A Aposol não tem meios financeiros nem meios humanos para desenvolver esse trabalho. Outro aspecto que também é um grande desafio para a agricultura portuguesa é o impedimento que a Europa impõe relativamente à utilização de produtos da biotecnologia verde, como sejam produtos resultantes das novas técnicas agronómicas, da engenharia genética, dos organismos geneticamente modificados,
que esses produtos resultantes dessas técnicas de melhoramento poderiam trazer uma grande vantagem ao agricultor em termos de produção, em termos de proteção para pragas e doenças e, portanto, menor utilização de produtos fitofármacos, um uso mais eficiente de determinados nutrientes, como seja o azoto, por exemplo, que é muito importante, por exemplo, nas zonas vulneráveis onde o agricultor tem que reduzir a sua adubação para não haver problemas de lixiviação do azoto. E, portanto, a biotecnologia poderia trazer outros aspectos, como seria a tolerância ao stress hídrico. Portugal é um país de secas constantes e, portanto, era muito importante esse aspecto, sobretudo nos sítios onde não há regadio e onde não há possibilidade de um dia haver regadio. Portanto, as plantas aí teriam uma grande ajuda se pudessem se pudessem usar esses produtos. E até produtos melhores, produtos agrícolas melhores, biofortificados com determinadas vitaminas ou com determinadas características, como seja, por exemplo, a ausência de glúten. Eram produtos que poderiam trazer muitos benefícios ao ambiente e à sociedade e muitos benefícios à competitividade do agricultor. Outro aspecto importante também é a resistência que existe na Europa e em Portugal à expansão do regadio. Nós temos, como disse, secas que são cada vez mais drásticas e que são recorrentes. Mais frequentes, não é? E são recorrentes. E hoje em dia sabemos que o regadio consegue aumentar em 6 vezes a produção agrícola. Que só 14% da superfície agrícola útil em Portugal é regada e que essa superfície regada contribui com 60% para a produção agrícola. Portanto, isto já nos diz a importância do regadio. É justo depreender das suas palavras que poderia haver investimento aqui nesta região, por exemplo, para que houvesse o regadio? Nesta região e em várias regiões de Portugal, como seja, por exemplo, a barragem do Pisão, aqui perto do Crato, o projeto Tejo, que iria beneficiar uma área muitíssimo grande e pelo seu aspecto multifuncional, uma área muito grande em Portugal, e outros sítios em que, no Algarve, no Baixo Alentejo, que não é beneficiado pelo Alqueva, na Beira Interior, por exemplo, era muito importante. Muito bem. Queria perguntar-lhe se a forma como trabalha e gera a sua atividade se tem alterado muito ao longo do tempo. Imagino que sim, mas gostaria de saber em que medida. E em que medida, especialmente, a tecnologia tem sido importante para resolver problemas e para melhorar os processos de produção. Nós não temos outro remédio, se queremos ser competitivos e conseguir rentabilizar a nossa exploração agrícola, não temos outro remédio. Assim como nos outros setores da economia, não temos outro remédio senão adotar novas tecnologias. Portanto, quando eu cheguei cá, em 1990, a primeira coisa que foi instalámos o maior número possível de equipamentos de rega para poder regar de uma forma mais eficiente. Era tudo regado por gravidade, passou a ser regado por expressão, em que há um uso muito mais eficiente da água. Depois, a pouco e pouco, fomos investidos em tratores mais performantes. Depois também na utilização das técnicas de GPS, como por exemplo, alguns tratores já conduzem sozinhos na exploração. Depois investimos muito e aí em colaboração primeiro com o COTRE e agora com empresas privadas no uso eficiente da água, portanto na colocação de sondas no solo que nos diz e nos dá a informação do teor de umidade no solo, a informação da previsão meteorológica e, portanto, podemos saber com esses dados quanto é que devemos regar. Quando devemos parar a rega nas culturas, é muito importante, porque muitas das vezes nós continuávamos a regar e já não era preciso. E depois também fiz um curso na Associação de Agricultores a que pertenço, ao agrupamento de agricultores, sobre interpretação de imagens de satélite. E, portanto, a imagem de satélite é uma ferramenta muito simpática e muito informativa, porque diz-nos as áreas do campo
que têm problemas. E nós podemos ir a essas áreas e perceber se é um problema de solo, se é um problema de adaptar regras, as soluções a cada uma. E adaptar as soluções. E, portanto, ter uma agricultura mais precisa. Há muita coisa ainda a fazer e muita tecnologia a adotar, nomeadamente na agricultura de precisão, sermos ainda mais precisos, atacar o problema ao princípio, quando o problema aparece, para não termos que fazer uma ação corretiva. Portanto, é uma ação muito localizada, com um alvo muito específico, para que depois, ou a praga ou a doença, não se dissemine por toda a cultura e tenhamos então aí que aplicar os fitofármacos em toda a cultura. Por exemplo, se nos deixassem utilizar drones, era um grande avanço na nossa agricultura e uma grande precisão e uma grande redução na utilização de fertilizantes e produtos fitofármacos, por exemplo. Bem, e agora uma pergunta final, um pouco mais genérica. Como vê o futuro da agricultura em Portugal, portanto, desafios e oportunidades, ou se quiser até a nível europeu ou global? Olha, um primeiro problema, vejo um problema de sucessão. Ou seja, os agricultores terem quem os suceda. Porque a agricultura foi sempre vista como uma atividade dura, difícil, que obriga o agricultor a estar no campo, fora das cidades, e os filhos desses agricultores ou não foram educados ou não querem esse tipo de condições. E isso mais ainda nas regiões do interior, onde não há disponibilidade de distrações e de eventos culturais que há, por exemplo, nos centros urbanos, e os jovens também não querem. E isso também é um bocadinho consequência do envelhecimento dos agricultores, da população agrícola. Portanto, são vários fatores concomitantes, não é? Exatamente. Porque a média da idade dos agricultores em Portugal é superior a 60 anos. 60, 65, agora não me lembro bem, mas é claramente superior a 60. E, portanto, isso causa problemas. Outro aspecto importante são as regras da PAC. A PAC constantemente em mudança, cada vez mais restritivas, mais exigentes. Outro aspecto que nós temos que pensar é que a Europa exige-nos mais, mas depois também ajuda-nos menos. E aí é importante dizer que as ajudas para os agricultores não é o subsídio de desemprego, é uma compensação que se dá ao agricultor por nós estarmos num mercado globalizado e termos que, no fundo, ter preços de mercado que são muitas vezes inferiores aos custos de produção. Se o agricultor não for ajudado, o agricultor abandona o mundo rural e o mundo rural fica ainda mais desertificado e haverá certamente mais incêndios e muitíssimos mais problemas. Outro aspecto da Europa é que a Europa, como eu dizia há pouco, a Europa cria-nos regras e imposições e proibições, nomeadamente no uso de produtos fitofármacos e produtos da chamada biotecnologia verde, mas depois importa produtos que são produzidos em países terceiros com condições de exigência muito inferiores às nossas, a nível de utilização dos fitofármacos, dos próprios fitofármacos, muitos que já estão proibidos na Europa, que são utilizados em países terceiros e que utilizam produtos da biotecnologia verde e, portanto, são muitíssimo mais competitivos, e isso cria um problema ao agricultor. A Europa tem que perceber o que é que efetivamente quer. Quer manter a sua soberania alimentar, quer aumentar, quer reduzir as suas exportações, quer aumentar as importações, os países querem aumentar o seu déficit. A Europa tem que parar um bocadinho para pensar, porque se nós perdemos a soberania alimentar, vimos agora com a guerra da Ucrânia, que um dia, se falta qualquer coisa, poderá faltar para a Europa, porque a Europa hoje em dia pouco ou nada conta no mundo, não é? E, no fundo, cria um conjunto de restrições à produção agrícola. E aí a Europa tem que pensar seriamente qual é o futuro que quer para si própria. Engenheira, muito obrigado pela sua visão, pela sua opinião. Foi um gosto falar consigo. Igualmente, obrigado. Obrigado.